Uau! Hoje eu vou te mostrar como ganhar R$ 1.000 por hora com mentorias, tá? Então fica comigo até o final dessa live que eu vou te mostrar como ganhar esses R$ 1.000 por hora com mentorias. Uau, vamos lá. Você vai aprender isso hoje, tá? Eu vou te dar um passo a passo para você se tornar mentor. E deixa eu te mostrar uma prova que está aqui, tá? Estou te mostrando aqui a minha conta bancária e aqui tem um boleto, um pagamento de boleto no valor de R$ 1.100, tá? Que foi uma sessão de mentoria que eu vendi e tá aqui o pagamento desse boleto no valor de R$ 1.100, tá? Você pode ver que a minha conta, a conta da minha empresa, está aqui para você conferir, tá? Então está aqui esse valor, né? Interbank, disponível aqui para você ver, né? E é recente, né? Do dia 30/6, tá? Tá aqui para você conferir, visualizar, tá comprovado aqui, né? Esse pagamento. Então tá aqui disponível para você saber que você pode chegar lá também, tá? Então tá aqui, tô te mostrando, né? Justamente para você saber que isso é real, tá? Não tem como contestar, tá aqui, né? Eu só apaguei algumas informações ali de saldo atual e outras coisas. E aqui tem os meus clientes, né? Eu tenho clientes no Brasil inteiro. Faço atendimentos de mentoria online e eles estão aqui. Então tem cliente, olha ali, o Marcos Pagliosa lá da Irlanda, né, brasileiro que mora na Irlanda, tem cliente da Bahia, tem cliente de São Paulo, tem cliente do Ceará, tem cliente do Brasil inteiro, tá? Então estão aqui as fotos de eu fazendo mentoria, eu careca, eu de um jeito, eu do outro, tá tudo aí para você ver que esse universo de mentoria, né, de prestar mentoria, ajudar as pessoas, você pode fazer também, tá? Então tá tudo aí disponível para você conhecer, né, para você saber, tá tudo aí, ok? Capite? Faz sentido para você? Eu fui para um mestrado lá em Florianópolis, eu fiz um mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina, tá? Na UFSC. Fiz um mestrado na UFSC. Eu fui para um mestrado lá em Florianópolis. Fui ver se o meu som tá funcionando aqui, tá? Fui para um mestrado, pronto, agora tá tudo funcionando aqui, tá? Já tô percebendo que tá tudo funcionando. Então, eu fui para um mestrado na UFSC em gestão de design. E comecei a prestar essas consultorias em gestão para as empresas. E quando eu prestava essas consultorias em gestão, eu comecei a perceber que que a gente fazia um projeto lindo, maravilhoso de gestão. E na hora de implementar esse projeto, tá? Na hora de colocar em prática esse projeto, o que acontecia? O projeto era lindo, maravilhoso no papel, mas na hora de implementar, ele esbarrava nas pessoas. E eu comecei a imaginar, nossa, como é que pode, né? A gente faz um projeto maravilhoso, só que na hora de implementar, ele não vai para frente por causa das pessoas. E eu pensava, como assim, né? A gente desenhou o projeto, tá maravilhoso, só que as pessoas não conseguem implementar um sistema de gestão. Sistema de gestão está funcionando no papel, por que ele não funciona na prática? E aí eu comecei a perceber, primeira ligação que eu tinha com o comportamento das pessoas. Por causa do comportamento das pessoas, o projeto não ia para frente. Isso eu fiquei de antena ligada aí, né? E aí continuei minha carreira e fui convidado para dar aula, porque tinha terminado meu mestrado e comecei a dar aula. Só que quando eu dava aula, eu sempre tinha em paralelo essa minha carreira de consultor e de gestor, né? E aí eu percebi que, peraí, eu preciso me especializar em pessoas. Porque logo que eu fui professor, eu fui me destacando, né, no meu trabalho e fui convidado para ser coordenador de curso, tá? Comecei coordenando o curso lá na cidade de Rio do Sul
E depois fui convidado para ir para Guaramirim, no interior de Santa Catarina, né? E deixa eu te contar uma história do meu mestrado que foi marcante, determinante na minha vida. Quando eu fiz a festa de comemoração do meu mestrado, o meu irmão fez a defesa do mestrado dele no mesmo dia. Olha que interessante. No mesmo dia, tá? Eu me formei em gestão de design lá na Federal de Santa Catarina e o meu irmão se formou em direito. Fez o mestrado em direito na Univale. E no dia da comemoração, nós fizemos uma festa para comemorar, obviamente, né? Temos que comemorar esse dia especial, né, da defesa do mestrado. E nesse dia, quem participou da festa, né, o meu irmão convidou a Patrícia. E a Patrícia tinha uma irmã chamada Tatiane. E quando a Tatiane chegou lá em casa com a irmã dela, porque a Patrícia não dirigia na época, não dirige até hoje, né? E a Tati veio para trazer a irmã, foi para Florianópolis para trazer a irmã. E quando a Tati chegou lá, eu olhei para ela e falei, nossa, me apaixonei. Eu me apaixonei, foi amor à primeira vista, porque a Tati veio com uma franjinha de Cleópatra e eu me apaixonei por ela. E nesse dia eu me apaixonei pela mulher da minha vida, que hoje é minha esposa, né? Nós nos casamos, mas eu já te conto essa história, eu só contei essa parte justamente para dizer que foi a primeira virada na minha vida. Porque quando eu fui convidado para ser coordenador de curso de uma unidade para outra da universidade que eu trabalhava no Grupo Uniaselv, e ele tinha unidade em Rio do Sul e em Guaramirim. E aí precisava de um coordenador em Guaramirim, e aí eu fui convidado para assumir esse cargo em Guaramirim, e eu tinha conhecido lá minha futura esposa hoje, né? Na época, eu e a Tati, a gente ficou conversando no MSN, no Orkut, no telefone. 1 ano conversando, porque eu tinha prometido para ela que eu tomaria café com ela, que ela morava em Joinville, Santa Catarina. Eu morava em Florianópolis, ela morava em Joinville, e eu falei para ela, eu vou tomar um café com você. E aí, o que aconteceu? 1 ano depois eu fui transferido para Guaramirim e eu estava falando com ela ao longo desse ano e não tinha ido tomar café com ela ainda. E aí eu falei para ela, Tati, chegou o dia do café, estou morando em Guaramirim e nisso, desde aquele café, nós estamos juntos até hoje, casados até hoje. E aí, casamos, depois eu vou te falar quando a gente casou, tá? E aí o que aconteceu? Comecei a trabalhar como coordenador. E como coordenador eu fazia 2 coisas, tá? Recebia os alunos que agendavam um horário comigo e escutava os alunos falar. E os alunos falavam, e eu dava uma orientação ou outra. E eles choravam, contavam a vida. Ao invés de falar sobre as disciplinas do curso, eles falavam sobre a vida deles. E eu escutando aquilo sobre a vida deles, escutava e entendia. Ué, como é que pode eu estar aqui, né? E não consigo fazer minhas atividades burocráticas de coordenador, eu consigo só sentar e escutar aluno, os alunos choram e eles saem daqui melhores do que eles entraram. E eu encontrava aqueles alunos um tempo depois e eles me diziam, professor Roger, aquela nossa conversa foi libertadora, porque conversando com você, professor Roger, eu estou muito bem, eu estou muito melhor, professor. Meu, como foi bom falar com você, professor Roger, foi demais. E aí, eu falei, olha o mundo me mostrando mais uma vez que eu tenho que trabalhar com pessoas. E aí, e os projetos de gestão, na mesma sistemática de pessoas, eu falei, eu preciso me especializar em pessoas. E aí eu fui para um curso de formação. E fiz uma formação em coaching, em desenvolvimento humano, em coaching. E aprendi coaching, comecei a aplicar coaching com clientes e comecei a fazer processos de coaching. Primeiros processos gratuitos, e aí as pessoas começaram a conhecer um pouco do meu trabalho voltado para pessoas. E aí, eu me lembro muito bem, que comecei a dar palestras, comecei a dar treinamentos, e fui para o meu doutorado, e estava fazendo doutorado em Curitiba, isso já era 2012, 2013, já tinha noivado com a minha esposa,
E aí fiz o meu doutorado lá em Curitiba. E nessa época eu também me tornei avaliador do Ministério da Educação, do MEC. Como eu era professor, mentor, palestrante, e fazia tudo isso. E aí comecei a viajar o Brasil inteiro para fazer essas avaliações de curso. E aí a minha vida começou a virar palestras, treinamentos, mentoria, coaching e também essas avaliações de curso. E eu começava a viajar o Brasil inteiro, e viajava aqui, viajava ali, e ia para Curitiba e voltava. Até que um dia, tá? Esse ponto foi assim fundamental para mim. Um dia, quando eu estava lá num ônibus de Curitiba para Joinville para voltar para casa, eu fiquei 9 horas. 9 horas no ônibus. 9 horas naquele ônibus, olhando assim as pessoas sentadas. E aquela cena para mim foi fundamental, porque eu estava bem no fundo do ônibus. E lá do fundo do ônibus eu olhava aquelas pessoas sentadas e eu falei, cara, não pode ser assim. Não pode. Eu tenho muito potencial, as pessoas acreditam no meu potencial. Naquele momento eu percebi que a vida é muito mais. Como é que eu estava vivendo aquela vida de correria, aquela vida de viagens e com muito potencial, e as pessoas me dizendo que eu tenho muito potencial, só que eu me sentia frustrado, eu me sentia mal, eu me sentia como assim preso numa gaiola, porque eu estava preso, eu era escravo das minhas próprias atividades e não ganhava muito dinheiro com isso. Me esforçava, me dedicava e não ganhava muito dinheiro com isso. E eu acreditava que a vida poderia ser mais, eu acreditava que eu poderia fazer mais e alcançar mais. E foi então que eu percebi que eu precisava mudar, que eu precisava entender que eu poderia ter novas ferramentas para me levar aos objetivos que eu queria, né? Eu queria dar mentorias, eu queria me desenvolver como mentor. Aí eu fui para uma segunda formação, numa das maiores escolas de mentoria do Brasil, de coaching, né, de treinamento do Brasil. Fiz várias horas de treinamento e naquelas horas eu trabalhei muito inteligência emocional, eu trabalhei muito algumas ferramentas que me ajudaram demais, eu sou muito grato a essa escola, né? Mas nessa escola eu percebi o seguinte, tá? Porque eu já tinha uma formação, né, e anos depois fui para uma segunda formação, eu percebi que nessa escola, né, a gente tinha muitas horas de treinamento, muita prática, né? Prática em sala de aula. Só que ainda faltava alguma coisa para a coisa deslanchar. Ainda faltava alguma coisa. E nisso eu fui aplicando isso com os meus clientes e fui percebendo que dava para ter resultados mais rápidos com técnicas simples e práticas, que não precisava de muita teoria, não precisava de muita investigação, muito blá 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 para a coisa funcionar. Não precisava de milhões de teorias, milhões de ferramentas que você aprende em uma formação para você prosperar, que você poderia usar princípios simples e práticos e com isso fazer com que a vida das pessoas mudasse. E eu comecei a aplicar isso na minha carreira e comecei a aplicar isso na carreira dos meus mentorados e a coisa virou para mim. E aí que eu identifiquei o meu método. Eu comecei a perceber, porque e foi na situação que eu percebi isso, foi um momento em que eu estava lá, num domingo, né, acordei num domingo de manhã para ir na geladeira. E na geladeira não, em cima da geladeira. Em cima da geladeira, num domingo de manhã, tinha um bolo. E eu queria comer aquele bolo, né? E eu peguei o bolo na mão e eu vi que tinha muita formiga ali. E eu estava buscando uma resposta, né? Para ser mais simples, para ser mais prático. E olhando para aquele bolo, eu percebi que as formigas, por mais que eu tentasse tirar aquelas formigas, e eram muitas formigas, eu estava tentando tirar elas não saíam dali. E eu tentando tirar uma formiga, tirando outra, mas elas não saíam. Eu falei, cara, é isso aí. Eu preciso ativar o modo formiga.
Eu preciso fazer com que os meus mentorados ativem o modo formiga, porque as formigas, elas não desistem, as formigas vão até o fim, as formigas são organizadas, possuem gestão e possuem estratégia. Organização, gestão e estratégia. E aí, com isso, eu percebi que eu poderia estruturar o meu método, que é o método OG, Organização, Gestão e Estratégia. OG, tá? E aí, isso foi fundamental para mim, porque eu comecei a aplicar esse método comigo e funcionou. Apliquei o método com os meus mentorados e funcionou também. E eles começaram a ter resultados também. Então, como é que se ganha dinheiro com mentoria hoje? Fala para mim. Deixa eu te mostrar alguns princípios aqui, tá? Será que eu posso ser um mentor hoje? Fala para mim. Será que eu posso ser um mentor? Existem três requisitos básicos para você se tornar um mentor. Se você tem resultados, se você tem conhecimento e se você tem experiência em uma área, você pode ser um mentor. Ao longo desses anos, atendendo mentoria, desde 2013 até 2021, eu percebi que muitos dos meus clientes eram clientes que tinham muito resultado na área específica deles. Então, empresários, gestores, empreendedores, contadores, advogados, tinham muito resultado na área deles, tinham experiência na área deles e tinham muito conhecimento. O que você fala que é um resultado hoje? Um resultado em uma área específica é quando você alcança algo que um iniciante ainda não alcançou. Pronto, não precisa de muita teoria, né, para te falar. Resultado é tudo que você já alcançou que o iniciante ainda não alcançou. Então, por exemplo, se você é um advogado e você já ganhou uma causa na justiça, você já tem mais resultado do que um iniciante que nunca fez uma causa, nunca advogou. Capite? Faz sentido para você? Agora, se você é um cabeleireiro, o que é resultado para um cabeleireiro? Se você é um cabeleireiro e você consegue cortar o cabelo das pessoas em um estilo que ninguém corta, você também tem resultado, diferente de outros que não tem. Então você pode ensinar essas pessoas a chegarem no mesmo resultado que você chegou. Eu estou dando exemplos aqui genéricos, justamente para você entender como que isso serve para você. Para você que quer ganhar pelo menos R$1.000 a hora, você tem que entender que se você tem pelo menos 5 anos de experiência em uma área específica. Eu falo 5 anos porque com 5 anos você pode contar vários casos, várias experiências, vários processos que você passou. Você sabe o que dá certo, você sabe o que dá errado, você sabe o que fazer, você sabe o que não fazer, você sabe como lidar com as situações, você sabe o passo a passo, você conhece o caminho das pedras. Então, a experiência, só a bagagem vai te dar, né? Então, pelo menos 5 anos, com 5 anos você já tem experiência suficiente para ser mentor de alguém, para ser mentor de um iniciante. Mas, hoje, o que é mentoria, né? Como é que funciona o processo de mentoria? Deixa eu te explicar aqui. O processo de mentoria, ele é um processo, deixa eu te mostrar aqui, que você vai usar essa estrutura que eu estou te mostrando aqui em cima, tá? Essa estrutura aqui é um processo de clareza, decisão e ação. Sempre que eu presto uma mentoria, eu escuto o contexto da pessoa, tá? E o meu objetivo como mentor é trazer para esse meu cliente uma clareza sobre a situação que ele está vivendo no momento, tá? Em processo de mentoria sempre vai ser assim, tá? O seu cliente chega
com uma situação, um contexto, e ele quer chegar em um novo contexto. Capite? Faz sentido para você? Então, quando o cliente chega com um contexto, ele fala para mim, hoje eu estou com um problema nisso. Né? Então, hoje eu estou com um problema. Eu dei mentoria de produtividade, tá? Ao longo desses anos, mentoria de produtividade. Então, eles chegavam para mim procrastinadores. Isso é um problema, né? Deixa tudo para depois. O procrastinador deixa tudo para depois. Então, eles chegavam procrastinadores, chegavam deixando as coisas para depois. E aí, eles queriam se tornar produtivos. Então, chegam procrastinadores, querem se tornar produtivos. E aí, eles chegavam para mim com problemas. Hoje, eu não tenho foco. Hoje, eu vou te falar alguns dos problemas que eles chegavam para mim. Hoje, eu não tenho foco. Hoje, eu quero ser mais produtivo. Hoje, eu não tenho clareza das minhas prioridades. Hoje, vou falar um pouco mais na linguagem deles, né? Eles falavam para mim assim, hoje eu tenho milhões de coisas para fazer. Hoje, estou na correria. Hoje, enfim. Então, todos esses problemas que eles sofriam, né? Tem um contexto, sim ou não? Então, o objetivo do mentor, no primeiro passo, é escutar o contexto. Você vai ouvir o contexto. Por quê? Porque como você é um especialista na sua área, produtividade, né? Eu dava mentoria de produtividade. Então, aquilo para mim era corriqueiro, era o meu dia a dia, era a minha rotina. Então, como eu conhecia aquela rotina, eu percebia padrões. Sim ou não? Então, quando o cliente chegava para mim e dizia, hoje eu estou sem foco. Aí eu perguntava, tá, mas então peraí, então me conta o seu contexto para eu poder te ajudar. E aí ele me contava o contexto, ele falava assim, hoje, nossa, quando eu vou começar a trabalhar, vou dar um exemplo prático aqui, tá? Hoje, quando eu começava a trabalhar, quando eu começo a trabalhar, eu sento para fazer uma atividade no computador, aí começa a tocar o meu celular com notificações do WhatsApp. Aí eu dou uma olhadinha e olhando essas notificações eu volto para o computador, depois eu faço isso, faço aquilo. Então, eu já percebi ali que havia uma necessidade de eliminar distrações. Então, eu sempre trago a clareza para o meu cliente. Ó, você já percebeu que se você desligar o seu celular enquanto você está trabalhando, você tem melhores resultados? Então, eu começo a fazer perguntas. Então, esse processo aqui que eu mostrei aqui em cima, da clareza, decisão, ação, sempre vai ser norteado por perguntas. Perguntas, tá? Então, você vai fazer perguntas da sua área. Porque da sua área você entende. Você não precisa ser um especialista em várias coisas, em uma única coisa. Você precisa ser especialista em uma única coisa para você ganhar dinheiro com mentoria. E quanto mais especialista você é, mais você ganha dinheiro. Porque pensa comigo. Deixa eu até voltar aqui para a cena principal. Vamos voltar aqui. Ó, pensa comigo. Pensa comigo, você que está me assistindo, tá? Você que me assiste. Quando você está com um problema, tá? Um problema no seu ouvido. Problema no seu ouvido. Você está com dor de ouvido. Quem você prefere que seja o seu médico? Você prefere que seja um clínico geral ou um especialista em ouvidos? Fala para mim, escreve aí para mim nos comentários, você que está me assistindo. Você prefere ser atendido por um clínico geral que entende de tudo um pouco? Ou você prefere ser atendido por um especialista no ouvido? Logicamente, você vai preferir ser atendido pelo especialista em ouvidos. E esse especialista em ouvidos, ele vai te fazer perguntas específicas sobre a área dele. Ele vai perguntar, tá, mas peraí, quanto tempo faz que você está com essa dor de ouvido? E você vai responder. Ele vai te perguntar, tá, mas essa dor de ouvido, ela dói quando você toma banho ou dói quando você está dormindo? Né? Então ele vai te fazer perguntas específicas. Para quê?
para que você tenha clareza do contexto. Faz sentido? Sim ou não? Escreve aí para mim nos comentários se faz sentido ou não faz. Então, se você tem essa clareza do contexto, aí você pode conduzir o seu mentorado para tomar decisões. Então, peraí. Ó, se você... vamos para o caso da procrastinação aqui, tá? Que eu estava falando para você, que era o caso de... que eu atendia procrastinadores, né? Então, eu sou mentor de produtividade, então eu atendo muitos procrastinadores, pessoas que deixam as coisas para depois, tá? Então, eu faço de tudo para esse meu cliente ter clareza do que está acontecendo com ele, tá? Então, por exemplo, uma pergunta que traz clareza é a seguinte, tá? Quantas atividades importantes você deixou para trás e hoje percebe que está assim, está preso no seu tempo, né? Hoje você percebe que você não desempenha bem as tarefas por causa disso. É uma pergunta-chave, né, de produtividade. Qual foi a última vez que... quantas coisas... realmente a procrastinação faz mal demais. Está colocando o Luiz Alberto Santos aqui no canal do YouTube. Obrigado pela participação, Luiz Alberto. Então, eu faço perguntas específicas da sua área, tá? Você que tá... Luiz Alberto, qual é a sua área específica? Você trabalha no quê? Coloca aí nos comentários. Então, veja só. Eu faço essas perguntas para trazer clareza. Depois que eu fiz essas perguntas para trazer clareza, eu vou para conduzir o meu cliente para tomar decisões. Então, por exemplo, tá? Meu cliente chega com uma demanda bem específica. Ele fala para mim assim: G, eu estou sem foco. Estou sem foco. Então, vamos ser bem direto aqui. Eu pergunto para ele assim: ok, me conta como é o seu trabalho. Eu chego no trabalho, eu converso com um, converso com outro, e quando eu vou trabalhar, eu deixo o celular do lado. Tá, mas o celular fica ligado ou desligado? O celular fica ligado. Engenheiro civil, Luiz Alberto. Luiz Alberto, se você tem mais de 5 anos de experiência em engenharia civil, você pode ser mentor de quem está começando, tá? Então, veja só. Esse cliente, ele falou que deixa o celular ligado com notificações ativas. E com essas notificações ativas, ele se distrai e perde o seu foco. Tá? Então, eu peço para ele tomar decisões diante dessa clareza que você teve. Que decisão que você toma? E aí ele vai para ação. E decisão é sempre uma intenção mais uma ação. Então, ele precisa... a decisão que eu tomo é que eu quero ter foco, eu quero ser mais produtivo. Então, o que você pode fazer? Eu posso eliminar distrações. Tá, mas o que é? Essa é uma intenção, eliminar distrações. Eu quero saber o que de prático você vai fazer. Eu vou desligar o meu celular enquanto eu trabalho. Então, foi para o nível da ação. Capite? Faz sentido para você? Então, toda vez que você conduzir o seu mentorado para a ação, você está contribuindo para que ele avance, tá? Para que ele avance no seu desempenho, tá? Então deixa eu botar aqui a tela toda para eu poder te falar que existem 2 mundos. Existem 2 mundos. Eu vou mostrar para você quais são esses 2 mundos aqui no quadro, ok? Você consegue visualizar aqui, né? Ok. Existem 2 mundos. Existem 2 mundos, tá? Eu quero te mostrar. O mundo do tentar. O mundo do tentar é um mundo em que as pessoas ficam tentando e não conseguem nada. E o mundo do
conquistar. Mundo do tentar e o mundo do conquistar. No mundo do tentar, as pessoas ficam tentando e não alcançam nada. E no mundo do conquistar, as pessoas conquistam, alcançam o que elas querem. Tá? E o que separa o mundo do tentar do mundo do conquistar são as montanhas. Montanhas, tá? E para algumas pessoas essas montanhas são grandes. Você tem muita dificuldade para enfrentar essas montanhas. Eu fico escalando montanha. Então eu fico tentando e não conseguindo. E eu fico escalando montanha. Às vezes eu chego aqui no mundo do conquistar, mas nem sempre eu chego. Então, e para outras, esse pode ser você, né? E para outras pessoas, as montanhas são pequenas. Então ela escala facilmente as montanhas e chega no mundo do conquistar. Tá? Então, eu quero saber em qual dos dois mundos você está. Você está no mundo do tentar, você está tentando e você não consegue. Ou você está no mundo do conquistar, você já conquistou tudo que você quer, você já conquistou a vida que você quer, a independência financeira que você quer. Fala para mim sinceramente, em qual dos dois mundos você está? Escreve aí nos comentários que eu quero saber se você está no mundo do tentar, no mundo do conquistar, tá? Escreve aí para mim nos comentários, enquanto eu tomo a minha água. E o que separa o mundo do tentar do conquistar são as montanhas. E quem domina? Sabe quem domina o mundo do tentar? Sabe quem domina? Quem domina o mundo do tentar são os zangões. Zangão. O zangão domina o mundo do tentar. Bzzz. Zangão, tá? Zangão. O zangão domina o mundo do tentar. E o zangão fica... Bzzz. E o zangão, ele tem 3 características principais, tá? A culpa é... O zangão, ele sempre coloca a culpa em tudo e em todos. Ele fala, a culpa de eu não dar certo é do fulano. A culpa de eu não dar certo é do meu marido. A culpa de eu não dar certo é da minha esposa. A culpa de eu não dar certo é do meu cachorro. A culpa de eu não dar certo é do meu vizinho. A culpa de eu não dar certo é... Bota a culpa em tudo e em todos. Tá? O zangão, ele sempre tem uma justificativa. Ele sempre tem uma justificativa. Ele fala, mas não deu certo por causa do sol, não deu certo por causa da chuva, não deu certo por causa disso, não deu certo por causa daquilo. Então o zangão sempre tem uma justificativa na ponta da língua. Ele fala, não, isso aí não deu certo por causa disso aqui. Então ele sempre tem uma justificativa na ponta da língua. E o zangão, ele sempre reclama. Sempre tem uma reclamação. Ele reclama do governo, ele reclama do clima, ele reclama do coronavírus, ele reclama do trabalho, ele reclama dos clientes, ele reclama de tudo. Então o zangão, ele fica reclamando de tudo. Ele reclama, a culpa é do governo, ele bota uma justificativa e ele reclama. Tá? 3 características principais de quem vive no mundo do tentar. Então, se você é essa pessoa que vive culpando os outros, se você vive se justificando pelas coisas, pelo sucesso que você ainda não alcançou, e se você vive reclamando das coisas, me desculpe, mas você é zangão. Você é zangão. Zangão. Então você precisa de uma nova
de uma nova característica para você superar montanhas. E quem consegue superar as montanhas são as formigas. Formigas. Formiga. Ative o modo formiga. Ative o modo formiga. Quem consegue superar a montanha são as formigas. Vocês já viram que formigas vão do início até o fim nas suas atividades? Vocês já perceberam que as formigas são organizadas, possuem gestão e estratégia? Vocês já perceberam que para formigas não tem obstáculo, não tem barreira, não tem montanha grande, elas escalam e elas vão até o fim? As formigas que estavam lá naquele bolo que eu tentei comer e eu tentava tirar e elas não saíam. Formiga, ative o modo formiga. Aqui, ó, hashtag ative o modo formiga. Ative o modo formiga. Se você quer ir do início até o fim na sua atividade, se você quer um seu mentor que ganha pelo menos R$1.000 por hora de mentoria, você precisa ativar o modo formiga. Porque as formigas dominam o mundo do conquistar. As formigas conquistam, as formigas alcançam e as formigas vão do início até o fim nas suas atividades. E formigas andam com formigas, sim ou não? Formiga anda com formiga. Formiga forma o exército de formigas. Um exército que se junta para o mesmo objetivo, para alcançar um objetivo. Então, a saída para você é ativar o modo formiga. Ative o modo formiga que você chega lá onde você quer. Capite? Faz sentido para você, sim ou não? Então, fala para mim se você tá comigo nessa, coloca a hashtag aí, ative o modo formiga. Coloca a hashtag aí, ative o modo formiga. Uau! Escreve aí, ative o modo formiga. Uau! Uau! Escreve aí nos comentários, enquanto eu tomo a minha água. O Luiz Alberto Santos colocou aqui, ó, boa, G, isso aí, boa. Ative o modo formiga. Uau! Ó, ative o modo formiga, tá? Guarda essa para você ativar o modo formiga. Ó, o Luiz Alberto está perguntando, modo formiga seria fazer aos poucos sempre? Modo formiga é sempre dar um passo todos os dias na direção do que você quer. O mentor que ganha pelo menos R$1.000 a hora, ele sempre está executando ações que vão levar ele a chegar nesse objetivo que ele quer. Então, quem ativa o modo formiga, primeiro, vai do início até o fim nas suas atividades. Porque a maioria das pessoas, ó, existem 3 tipos de pessoas, tá? Existem as pessoas, deixa eu até voltar para a tela grande aqui para te mostrar, tá? Deixa eu voltar para a tela grande aqui para te mostrar. Ó, existem 3 tipos de pessoas. Existem pessoas que elas nem começam, essas a gente até descarta, né? São pessoas que nem começam o que elas querem. Elas querem muito uma coisa, mas elas nem começam. Nem começam! Então, meu amigo, como é que você vai conquistar o que você quer se você nem começa? Eu quero ser um mentor hoje, mas você começou a fazer um programa de mentoria? Não! Então, meu amigo, como é que você vai ser mentor se você nem começou? Então, nem começam. Segundo, existem pessoas que começam, mas não vão até o fim. Segundo grupo de pessoas, elas começam muita coisa. Então, eu quero ser mentor.
Tá, mas você começou? Sim. Foi até o fim? Não. Então você não conquistou, meu amigo. Você não foi até o fim, você não ativou o modo formiga. E existe o terceiro tipo de pessoa, que é começa e vai até o fim. As formigas começam e vão até o fim. Ative o modo formiga. Formigas vão do início até o fim nas suas atividades. E formigas possuem organização, gestão e estratégia. O G para você, capite? Faz sentido para você? Então, deixa eu te mostrar, aqui ó, deixa eu te mostrar, coloca a hashtag aí, ative o modo formiga, uau, né? Agora, o G, por que a forma tradicional de vender mentorias não funciona? Eu vou te mostrar por que a forma tradicional de vender mentorias não funciona. Tá? Deixa eu até mudar aqui, justamente para te mostrar por que o modo tradicional de vender mentorias não funciona, tá? Capite essa daí, presta atenção no que eu estou te falando, tá? Eu já fiz a maior formação de coaching do Brasil, tá? E deixa eu te explicar por que não funciona. Porque nos programas tradicionais de coaching, de formação, as escolas tradicionais de formação, elas priorizam te ensinar teoria e prática. É isso que elas priorizam. Elas vão te dar teoria e prática. Teoria e prática. Vão te dar muita teoria, muita carga teórica, então são cursos extensos, são cursos com muita teoria, são cursos que deve ter, né? Deve ter uma fundamentação teórica. Fundamentação, tá? Eu estou concluindo o meu doutorado, então eu tenho muita fundamentação teórica, só que eu não preciso de toda essa fundamentação, de toda essa estrutura teórica para começar a ser mentor, que você precisa do seu conhecimento prático. E as escolas de formação, elas até fazem uma aplicação prática daquilo que você sabe, daquilo que você não sabe, em sala de aula. Só que, meu amigo, em sala de aula você é aluno. Como é que você vai aprender em sala de aula e vai para a rua para aplicar isso, se você está só aprendendo ali com o seu colega? Então, meu amigo, minha amiga, o diferencial do método OG, que é uma estrutura que é o aprendeu, aplicou, aprendeu, aplicou, aprendeu, aplicou, aprendeu, aplicou. Tudo aquilo que você aprende, você rapidamente aplica na prática. Tá? Então, só preciso saber se você me escuta agora. Agora. Você me escuta, sim ou não? Vamos voltando, vamos voltando, vamos voltando. Acontece, gente. Acontece. Ao vivo, quem sabe faz ao vivo, tá? Então eu preciso saber se você me escuta. Capite? Eu preciso saber se você está me escutando aqui no YouTube. Tá? Vamos lá. Agora sim, né? Agora sim estamos ao vivo, né? Então você me escuta agora ao vivo, sim, aqui no YouTube. Ô, papai, obrigado, pai. Estamos ao vivo, papai, sim. Obrigado, senhor, estamos ao vivo. Tá, então, eu estava te explicando e vou te explicar novamente
Vou te explicar novamente. Porque a forma de vender mentorias, né, forma tradicional, não funciona. Por que ela não funciona? Né? Ela não funciona porque as escolas tradicionais, elas valorizam conhecimento teórico e também conhecimento prático. Mas só que essa prática não é a sua prática, é a prática que eles conhecem, que as escolas de formação conhecem. Então, tem a escola A que ensina de um jeito, tem a escola B que ensina do outro jeito, tem a escola C que ensina do outro jeito. Só que eles valorizam a sua prática. Capite? Faz sentido para você ou não? E o meu método funciona melhor porque, ao invés de valorizar a minha prática, valoriza a sua prática. Então, se você tem experiência em engenharia civil, essa sua experiência em engenharia civil que você vai usar. Se você tem experiência em advocacia, essa sua experiência em advocacia que você vai usar. Se você tem experiência em manicure, essa sua experiência em manicure que você vai usar. Se você tem experiência em cabeleireiro, essa sua experiência que você vai usar. Se você tem experiência em design de sobrancelha, essa sua experiência que você vai usar. É essa experiência que eu valorizo no método OG. Faz sentido? Capite? Faz sentido para você? Sim ou não? Escreve aí para mim nos comentários o que você acha disso. Escreve aí para mim nos comentários, tá? Uau! Uau! E deixa eu... Opa! Espera aí que tá travando aqui para mim. Acho que você tá me vendo, né? E eu precisaria de mais tempo, tá? Precisaria de mais tempo para explicar para você esse método passo a passo, para você conhecer, porque o método OG é um método estruturado, que tem um passo a passo, e para você entender esse passo a passo, precisaria de muito mais tempo do que a gente passou aqui, tá? Muito mais tempo, e para eu te dar um passo a passo, para você entender esse passo a passo, e através desse passo a passo você aplicar na sua vida, né? O método OG, então, basicamente é organização, gestão e estratégia, tá? Vou mostrar aqui, ó, organização, gestão e estratégia. E com organização, gestão e estratégia, você pode ser um mentor de sucesso. E você pode ganhar os seus R$1.000 por hora com organização, com gestão e com estratégia. Capite? Agora, para te explicar mais, eu preciso de mais tempo. Então, se você está comprometido, você fica comigo. Fica comigo que eu vou detalhar um pouco mais esse método, tá? Vou detalhar um pouco mais esse método, ok? Então, veja só. Veja só. No módulo de organização, tá? Então, se você quer conhecer um pouco mais esse método, se você quer dar um passo a mais, deixa eu te mostrar o que eu preparei para você. Qual é o programa completo que eu preparei para você? O programa completo é um programa que trabalha, então, essa organização, essa gestão e essa estratégia. Na parte de organização, o que você vai entender? Você vai entender o seu porquê, a sua causa, o que te traz, o que faz com que você tenha vontade de ser mentor. Qual é a vontade que você tem? Qual é a vontade genuína, né? Qual é o seu porquê? Qual é a sua causa? O que faz você se interessar em ser um mentor? Fala para mim, tá? Você vai entender o que você tem que fazer, como você tem que fazer. Você vai definir o seu propósito, a sua missão, onde você quer chegar com seus programas de mentoria. Faz sentido? Sim ou não? Escreve aí para mim nos comentários se faz sentido isso para você, tá? Escreve aí nos comentários, tá? Se isso faz sentido para você. E aí no módulo de gestão, nós vamos trabalhar sua carreira,
Vamos trabalhar os serviços que você pode oferecer. Será que você vai oferecer mentoria individual? Será que você vai oferecer mentoria em grupo? Vamos trabalhar a gestão da experiência do seu cliente. Como você pode fazer uma mentoria única para que o seu mentorado passe ali por uma situação em que ele perceba que aquilo é único para ele, é uma experiência única que ele nunca viveu. E através dessa experiência única, ele vai querer mais a sua mentoria. Ele vai amar a sua mentoria. Amando a sua mentoria, ele vai querer mais, ele vai querer continuar, tá? E também a sua estratégia. A estratégia que você quer para a sua mentoria. Para a sua mentoria vencer, você tem que trabalhar muito bem a sua comunicação. Você tem que trabalhar a sua comunicação, saber se comunicar com as pessoas, para que as pessoas possam entender sobre o que você está falando. E você também tem que ter técnicas de persuasão. Eu vou te ensinar técnicas de persuasão, tanto para você persuadir seus clientes a entrar em ação para fazer o que eles precisam fazer para alcançar os objetivos deles, né? Então, se você é um cabeleireiro, você quer ensinar pessoas a cortarem o cabelo como você ou ao seu estilo, você tem que persuadir essas pessoas a chegarem até lá. Se você é um advogado e quer ensinar os advogados a ganharem as causas, você tem que persuadi-los a eles adotarem as melhores estratégias. Então, persuasão você tem que aprender também. Você vai aprender persuasão no módulo de estratégia e você vai aprender vendas. Vendas, não existe mentoria sem vendas. Vendas. Para você chegar nos R$1.000 por hora, você precisa vender. Vender. Então, no final desse curso, no final dessa mentoria, né? Eu vou fazer um programa de mentoria para você, para te ensinar a ser mentor. E no final desse programa de mentoria, você vai ser capaz de vender sua mentoria por R$1.000 a hora. Capite essa daí, presta atenção no que eu estou te falando, tá? Lá no final do programa, você vai ser capaz de vender a sua mentoria por R$1.000 a hora. E hoje a minha hora de mentor 2021 custa R$1.100 a hora. Então, se eu fosse cobrar um programa de mentoria para você, para te ensinar a ser mentor, para te ensinar a ser mentor, né? Programa de 10 horas, né? Imagina que a gente tem 10 sessões em 10 horas. Custaria R$1.100. Custaria R$1.100 porque hoje a minha hora é R$1.000, né? Mas como eu estou oferecendo esse programa, eu quero que esse programa chegue para mais pessoas. Eu quero que ele chegue para mais pessoas possível. Eu quero ensinar esse método para o máximo de pessoas. Porque a minha missão é espalhar um exército de formigas. Um exército de pessoas que querem fazer um bem para as outras pessoas. Como eu quero montar esse exército de formigas, eu estou disposto a fazer um preço que caiba no seu bolso. E como eu vou fazer isso, tá? Então, esse programa vai custar R$ 2.997. Para quem quer se tornar mentor e trabalhar um programa que funciona, que no final você vai aprender a cobrar R$1.000 pela sua mentoria, R$ 2.997. E como essa é a primeira turma em que eu estou oferecendo esse programa para você, né? Quem comprar até sexta, até amanhã, dia 9/7/2021, quem comprar até amanhã vai ter um desconto de 50%, tá? Então, as pessoas que comprarem até amanhã vão ter um desconto de 50% nesse programa de mentoria. Hoje, como é que eu faço para pegar esse desconto? Eu vou colocar o link agora, tá? Vou colocar o link
agora aqui para você. Deixa eu pegar o link aqui. Tá? 50% de desconto. Fica por R$ 1.497, tá? Para você que quer fazer esse programa Novos Mentores, para você ganhar R$ 1.000 na sua mentoria. Capite? Então deixa eu botar o link aqui para você que está interessado nisso, nesse programa. Peraí. O link tá aqui. Para você entrar no programa Novos Mentores. Está aí abaixo, acabei de colocar no chat o link para você comprar, para você entrar nesse programa. Capite? Então tá aí o link para você, disponível para você. E depois disso, depois desse dia, né, do dia 9, na sexta-feira, o programa Novos Mentores vai voltar a 2.997. Então, a oportunidade é agora para você fazer essa compra. A oportunidade está aí, disponível para você. E, além disso, você vai ganhar 2 bônus, tá? 2 treinamentos online. Um treinamento de preparação mental, você vai precisar disso para ser mentor, de uma preparação mental, onde você vai preparar o seu emocional para você alcançar os seus objetivos, as suas metas. Você vai precisar dessa preparação mental. E um programa de produtividade também, voltado para você, para mentoria, produtividade, mentoria, para você se tornar mais produtivo, para você vender mais, para você conseguir montar o seu programa e ter eficácia nisso, tá? Então, tá aí a oportunidade para você, tá? Coloca aí nos comentários se você tem alguma dúvida em relação a isso. O link tá aí para você. Tá? O link tá aí para você. Então, basta você fazer a sua inscrição. E eu te vejo lá do outro lado da tela quando você se inscrever, tá? Vai ser um programa de mentoria e 10 sessões de mentoria. Eu vou abrir no Zoom e deixa eu te falar, tá? Antes de te falar o que vai acontecer, né? Se você precisar da garantia, deixa eu te falar aqui. Deixa eu abrir a câmera aqui para falar com você. Olha só. Esse primeiro programa Novos Mentores, essa mentoria que eu estou oferecendo para você, são 10 sessões de mentoria, tá? 10 sessões de mentoria que você vai estar comigo. É uma mentoria em grupo, mas é uma mentoria que eu chamo de individualizada. Como assim uma mentoria individualizada? Apesar de ser em grupo, são várias pessoas que vão participar, mas eu vou atender a cada um. Eu vou falar uma parte, vou explicar uma parte, e você vai tirando dúvidas comigo. Então, eu vou atender a dúvida de cada um. Cada um vai avançar no seu tempo para chegar lá nos R$ 1.000, cobrando R$ 1.000 por hora na mentoria. Então, você vai começar, você vai avançar, eu vou te ajudar. E é literalmente te pegar pela mão mesmo. Porque é uma mentoria. É uma mentoria, não é um programa online que tem aulas gravadas para você assistir, não. Vão ser aulas ao vivo. Eu vou pegar você pela mão até você chegar lá nos R$ 1.000 por hora, cobrando por mentoria, tá? Então, vale a pena você participar, porque essa primeira turma eu estarei ao vivo atendendo você, ao vivo. Eu não sei se na próxima turma isso vai acontecer. Então, se eu fosse você, eu aproveitava agora. Porque eu não prometo que na próxima turma eu vou estar ao vivo também, tá? Eu vou fazer as gravações dessas mentorias e pode ser que na próxima vez eu não esteja mais ao vivo com você para fazer esse treinamento, tá? Então, eu recomendo que você compre e adquira esse ticket agora, porque você vai ter um desconto de 50%. E, além disso,
Nas próximas eu não sei se vou estar ao vivo. Não posso te prometer que sim, não posso te prometer que não, mas vale a pena você participar, tá? E se eu não gostar hoje, o que acontece comigo? E se eu não tiver resultados, o que acontece comigo? Deixa eu te falar que a gente tem um programa de garantia. Você tem 30 dias de garantia. Se você não gostar de alguma coisa, se você achar que não é para você, se você achar que quer desistir, é só você mandar um e-mail para a gente, que a gente devolve 100% do seu dinheiro, tá? Você tem 30 dias para fazer isso, você devolve 100% do seu dinheiro, ok? E agora, meu amigo, você tem 3 opções agora, tá? Você tem 3 únicas opções. E a primeira opção que você tem é não fazer nada. Como assim, Roger? Você escutou dessa possibilidade de você se tornar mentor. Você escutou que você pode ganhar R$1.000 a hora. E você pode aumentar, você pode ter crescimento financeiro. Você pode alcançar os objetivos e as metas que você ainda não alcançou. Você pode realizar seus sonhos. Você pode não fazer nada, simplesmente escutou a possibilidade e não fazer nada, só que a sua vida vai continuar na mesma. Sabe a vida que você está vivendo hoje? Você está satisfeito com essa vida que você está vivendo hoje? Fala para mim sinceramente. E a sua vida pode até piorar. E é bem provável que piore, tá? Porque se eu te ligar daqui a 3 meses e você não entrou para esse programa, eu tenho certeza que a sua vida vai estar muito pior do que ela está hoje. Porque você vai entrar nesse círculo vicioso e vai continuar assim. Até quando você vai continuar assim? Por isso que eu te apresento uma segunda opção para você. E essa segunda opção é você fazer por conta própria. Eu te ensinei, eu falei organização, gestão e estratégia, método OG. Vai lá e faz sozinho. Você pode ir por conta própria. Você pode até chegar. Você pode até ganhar os seus R$1.000 por hora em mentoria, mas você não vai conhecer o caminho das pedras, você vai se esforçar, se dedicar, pode até demorar algum tempo para alcançar isso, né? E gastar energia que poderia não precisar gastar. E eu te dou então a terceira opção, que a terceira opção, meu amigo, minha amiga, é você comprar, você ter um mentor e você passar a faturar, né? Esse mentor vai te ajudar para que você possa faturar os seus R$1.000 por hora em mentoria. Então, essa terceira opção é uma opção que eu recomendo para você. Eu tenho um mentor, por exemplo. Eu nunca venderia algo que eu não consumo. Eu tenho mentores. Eu tenho um mentor de vida. Eu tenho um mentor de marketing digital. Eu tenho vários mentores. Já tive mentor de mindfulness. Já tive mentor de produtividade. Então, meu amigo, a hora é agora. Esse é o seu momento agora, tá? Se nada funcionar, eu te devolvo o dinheiro. Então, agora é o momento da sua decisão, tá? Agora é o momento de você decidir o que você quer para você, o que você quer para sua vida. Fala para mim sinceramente, né? Todo esse conhecimento que você adquiriu na sua prática profissional, o quanto que você sabe que você pode contribuir com outras pessoas. E contribuindo para essas pessoas, você pode fazer com que elas cheguem, pelo menos onde você chegou, ou elas podem até ultrapassar você. Você vai deixar o seu legado para o mundo. Ou você vai permanecer com esse conhecimento só para você, você não entrega para ninguém, você não ajuda ninguém. Então, o convite que eu te faço é entrar para esse programa de mentoria. E nesse programa de mentoria eu vou te ensinar você a montar o seu programa, o seu próprio programa de mentoria, como eu tenho o meu. Você vai montar o seu. E montando o seu, você vai ganhar dinheiro com isso. Ganhar dinheiro numa profissão que você ajuda as pessoas. E ajudando as pessoas, você cresce e contribui. Na mesma medida em que você cresce, você está contribuindo para as outras pessoas.
E você contribui com o conhecimento que você já tem. Você não vai aprender nada de novo. Você não vai precisar de nada de novo porque você já tem muito conhecimento. E você vai usar esse conhecimento para que as pessoas possam alcançar os objetivos delas. Então, o convite que eu te faço é você entrar no programa agora. Entra nesse programa de mentoria, tá? Que nesse programa eu vou te dar o que você precisa, tá? Eu sempre falo que em mentoria a gente não entrega só as horas, não. A gente entrega resultado. Mentoria é muito focada em resultado, alcançou, meu amigo. Se não alcançou, a gente vai identificar o que precisa fazer para você alcançar. É resultado. Mentoria é resultado. Resultado. A gente vai fazer o que precisa ser feito para você chegar onde você quer chegar. Não tem outra saída. Não tem blá blá blá, não tem mimimi, não tem mequequé, né? Então o link está aí abaixo, disponível para você se inscrever, tá? Então eu quero que você clique no link que eu postei aí nos comentários, tá? Vai lá no link agora, se inscreve, tá? Você vai apertar no botão comprar e apertando no botão comprar, você vai deixar o seu cartão de crédito, o número do seu cartão de crédito para você fazer essa aquisição. Vai ser uma virada na sua vida, a virada que você precisa na sua carreira. Então, se inscreve agora, que até amanhã, dia 9, eu garanto esse preço de 50%. Depois do dia 9, a gente volta para o preço original de R$ 2.997. Então, clique no link comprar e a gente se vê do outro lado da tela. Hoje para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.